Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. Eu fiquei imaginando aqui todo esse movimento louvor, e eu fiquei pensando que alguns, se nunca participaram de um momento assim, pensou, nossa, será que isso é só um momento e depois que a gente sair isso tudo dissipa? Eu quero te falar que não. Eu quero te falar uma palavra que o pastor falou aqui, no mesmo momento que eu pensei ali sentada. Aliançar. Sabe, gente, nós precisamos aprender a aliançar momentos assim com Deus, para que quando a gente saia daqui, essa unção de alegria, essa unção de entrega, possa continuar fazendo efeito na nossa vida. Eu quero abençoar a sua vida com isso, com essa possibilidade de uma aliança. Porque deixa eu te falar uma coisa, Deus está muito comprometido com você. Aleluia. Seria muito legal que você se comprometesse com Ele também. Que você também se aliançasse. Eu não sei se é a primeira vez que você está vindo nesse movimento. Eu não sei se você está desanimado, está desmotivado, está angustiado com esse movimento de comunhão aqui. Mas eu quero te encorajar. Deus está muito comprometido com você, com o seu processo de vida. Porque quando nós cantamos aqui, a gente falou assim, eu entrego tudo. Que tudo é esse? Que tudo é esse? Eu queria que você pensasse um pouquinho aí, que tudo é esse que eu tenho para entregar? Que às vezes você chega aqui pensando assim, nossa, eu estou tão mínimo. Que às vezes a gente passa dias que a gente se apequena. A gente se diminui por nós mesmos. Mas deixa eu te falar. Para esse Deus você pode entregar o tudo. E se o seu tudo for muito pequenininho, Ele vai receber com uma gratidão, porque é você. Muito bom? Eu queria te encorajar numa outra coisa também para essa semana. Para esse lugar de aliança, você precisa conhecer esse que está compromissado com você. Não tem outra forma de conhecer a Deus sem ler a palavra, sem ler a Bíblia. Eu faço parte de um movimento missionário que está muito comprometido em colocar uma Bíblia em cada casa, no Brasil e no mundo. Nós temos um pacto. E nesse pacto fala que é um direito de todo ser humano conhecer e ler a palavra de Deus. Uma coisa que eu tenho notado é que o Brasil, ele tem muitas Bíblias, de muitas versões. Provavelmente você tem mais de uma Bíblia na sua casa. Quizás de várias versões até. Mas sabe, gente, só ter a Bíblia em casa não faz muito efeito. Às vezes nós temos a Bíblia e somos analfabetos bíblicos. Precisamos aprender a ler a Bíblia. Sabe como? Lendo, compartilhando, perguntando, não entendi esse lugar. Por isso a célula é tão importante, porque aí você vai chegar lá com o seu chinelo havaiana, sem o seu salto, e vai falar, gente, eu estive lendo na terça-feira de manhã, eu não entendi o que Deus quis dizer aqui. E aí vocês vão poder discutir isso de um jeito mais prático. Não deixe de fazer isso. Porque o caráter da palavra de Deus, gente, ele não é litúrgico. Ele não tem 1000 regras institucional que você lê só aqui nessa instituição, que às vezes a gente acha que isso aqui que é igreja. Não, isso aqui que é igreja, ó. E a palavra, ele tem um caráter pedagógico. O que é pedagógico? É aquele que ensina, é aquele que instrui. E é interessante que, assim, a palavra de Deus, ela não vem para regular o nosso comportamento. Não, ela não vem para te dar regras. É diferente. A palavra de Deus vem para nos transformar o caráter. Mudar o nosso estilo de vida. Aquele estilo que é angustiado, agitado demais, bravo demais, triste demais, medroso demais, covarde demais.
ele vem mudando. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente recebe consolo, estímulo, vida. Eu quero te encorajar muito a ter uma Bíblia na sua casa, a ler essa Bíblia, a entender essa Bíblia. Conhecer Deus a partir da palavra dele. Extremamente pedagógico, vai te ensinar muito. E eu vi que o tema da igreja é crescimento. No nosso seminário, nós falamos uma coisa interessante. Deus, ele quer muito que nós cresçamos, amadureçamos, a partir de um lugar chamado aprendizado. Então, hoje eu estou comprometida aqui a compartilhar com você alguma coisa que provavelmente você vai aprender a partir da sua história. Talvez a coisa que o irmão aqui vai aprender não vai ser a mesma coisa que o jovem lá atrás está aprendendo. Vai ser diferente. Mas deixa eu te falar, se você aplicar o seu coração e a sua mente nisso, provavelmente você vai aprender alguma coisa, você vai estar mais pronto para um crescimento, você vai estar mais pronto para ser uma pessoa amadurecida. Não envelhecida, mas amadurecida. E hoje de manhã, nós estamos conversando ali, uma turma hoje aqui na igreja, tiramos um tempo para conversar mais de perto, e uma coisa que Deus tem falado para mim e para o meu marido, no mesmo tom, foi sobre uma coisa chamada mudança de nível. Eu estou achando, eu vou até mudar, eu estou crendo para essa igreja que Deus está chamando vocês para um grande movimento de mudança de nível. E quando eu falo igreja, eu não estou falando instituição, eu estou falando gente. E deixa eu te falar uma coisa interessante, Deus não nos chama para mudar de nível todos os dias, de vez em quando. De vez em quando Deus nos chama, nos aponta, nos direciona, nos admoesta para mudar de nível. Fácil esse movimento? Não. Obrigatório esse movimento? Não, de jeito nenhum. Nós temos o livre-arbítrio. Uma vez eu vi um pastor dizendo assim, que a única coisa que Deus não tem é o livre-arbítrio, porque Ele nos deu. E às vezes, eu não sei você, mas eu mesmo penso assim, nossa, mas é tão difícil ter esse tal de livre-arbítrio. E aí eu fico querendo transferir para Deus uma responsabilidade que é minha. Então eu preciso escolher, muitas vezes, querer mudar de nível. E é daí, se eu resolvo não mudar de nível? Deixa eu te contar uma história, mais ou menos assim. Você veio aqui na igreja hoje, recebeu essa palavra, provavelmente Deus já tem te falado isso. Vamos mudar de nível. E aí você vai andando pelo caminho. Hoje a gente foi ali no shopping. Shopping é muito interessante. Ele é produzido, ele é feito, ele é projetado para você não se preocupar com o chão do shopping. Por isso que ele é tão lisinho, ele é tão perfeito. Por quê? Porque enquanto você está preocupado com andar no chão, você não olha as lojas. Então, eles projetaram todo esse ambiente, essa ambiência, para você olhar para a loja e não se preocupar com o chão. Às vezes, a vida da gente está assim. E a gente vai andando sem se preocupar. E aí, de repente, você esbarra numa situação que Deus fala, vamos mudar de nível? E aí você fala, mas está tão bom aqui. Aqui está bom. Eu estou tendo essa vidinha, eu vou lá na igreja, tem um louvor bacana, eu participo, eu encho a minha vida ali com uma alegria assim diferente. É legal, está bom sim, está bom. E Deus está falando, eu quero um pouco mais. Eu quero um pouco mais. Mas então vamos voltar nesse caminho. Então você vai andando e aí chega num lugar que você fala tem que mudar de nível. E aí tem que subir. Isso gera alguns esforços seus, algumas entregas. Exige um movimento interno aí na sua vida. Para a gente conversar mais sobre isso, eu queria
ler um texto bíblico com vocês, muito interessante. Está lá em Marcos, eu gosto de Marcos, se você nunca leu Marcos, te encorajo a ler, um evangelho rápido. Ele parece que é um jornalista que escreve um evangelho rápido. Ele conta histórias sobre Jesus de um jeito que os outros evangelhos não contam. Então, nós vamos ler lá em Marcos 4, no finalzinho ali, no versículo 35. E Marcos, ele retrata assim, naquele dia, naquele lugar, é sempre muito rápido as histórias de Marcos. E aí, lá no capítulo 4, no versículo 35, fala o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como ele estava. Outros barcos também os acompanhavam. E aí, lá no versículo 37, fala assim: levantou-se um forte vendaval, as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Você já viu que na palavra travesseiro, a Bíblia, não é engraçado, né? Ter travesseiro na Bíblia? Pois é, Jesus estava dormindo com a cabeça num travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então ele perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o mar lhe obedece? Pedacinho aqui da palavra, nós vamos trabalhar esse texto aqui para falar sobre mudança de nível. Muito interessante isso aqui. Então, vamos voltar lá na mudança de nível que de repente Deus está te falando. Quando nós vamos mudar de nível, nós pensamos assim: o quanto esforço eu vou ter que fazer? Uma vez eu vi um filme de criança, um desenho, uma animação, que chama Divertidamente. Talvez alguns de vocês também viram. Muito interessante. Fala sobre uma criança e fala sobre o cérebro dela. Fala sobre alguns movimentos emocionais que eu e você também temos. Muito interessante aquela história. E aí tem um personagem lá que é muito único, que é o Bing Bong. Se você não viu o filme, preste atenção nele. Ele é um amigo imaginário da menininha e vive lá dentro do cérebro dela. Num determinado momento, ela está perdida nas memórias. Você já viu algum momento que você está angustiado, aí você senta e fica perdido nas suas próprias memórias? Ela tinha que evoluir daquele lugar perdido na memória para um lugar de segurança, onde ela ia alcançar um outro nível. E aí foi muito interessante que esse personagem aparece. Gente, muitas vezes na nossa infância nós temos esse lugar de algumas fantasias de criança. Quando eu crescer, eu vou ser uma aeromoça. Eu, por exemplo, achei que quando eu crescesse, eu fosse uma mulher alta. Não foi, gente. Nem se eu usar salto eu fico alta. Sabe por quê? Porque enquanto criança, são fantasias pertinentes à criança. Mas quando nós vamos crescendo com elas, elas se tornam ilusões. Enquanto adulto, muitas vezes, nós não mudamos de nível, porque nós ainda temos na nossa bagagem de vida muitas ilusões. E naquela cena, muito interessantemente, o Bing Bong, que era essa figura emocional de fantasia ou ilusões, ela tenta ajudar a alegria a chegar num ponto, num nível,
para fazer novas conexões. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes as nossas ilusões nos impedem de mudar de nível. Voltando no texto aqui. Jesus foi muito interessante ali com os discípulos. Eles estavam num movimento de ensino, de compartilhar ali, inclusive sobre o grão de mostarda. Jesus falando à multidão. E a multidão por ali. Mas num dado momento, Jesus chega para eles e fala, vamos para o outro lado. Mas antes disso, eu quero te dar um detalhe aqui desse texto. Naquele dia, olha como Marcos fala, ao anoitecer. Eu penso que os discípulos devem ter olhado para Jesus e falado assim, Jesus, mas não está na hora de ir para o outro lado, não. Não está na hora de fazer nada, Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está se perguntando, Senhor, mas está na hora de eu mudar de nível, não? Estou idade para isso mais não? Talvez a seu questionamento a respeito desse lugar de mudança de nível, você pensa assim, Jesus, mas esse movimento aqui não é para mim não. Mas se ele está falando no seu coração, tome isso para você, porque os discípulos começaram a atentar sobre isso. E é interessante que foi um momento para os discípulos que eles ficaram surpresos. Era hora, na imaginação deles, eu penso, eu sou noturna, gente, então eu não funciono muito bem de noite. Se fosse eu discípulo, eu ia falar, não, Jesus, vamos embora para casa, sou. Mexer com isso não. Porque às vezes a gente fala isso para Deus, Deus, eu não dou conta mais de fazer nenhum movimento com o Senhor. Estou cansada dos irmãos problemáticos, estou cansado de mudar de igreja. Jesus, eu acho que não é para mim. Deus está te falando para mudar de nível. Provavelmente é alguma coisa que você tem que deixar, alguma ilusão que você tem que falar, não, isso aqui é ilusório, não dá para me mudar de nível, fica pesado demais na bagagem, eu vou ter que deixar. Os discípulos ali pensaram assim, Jesus está querendo fazer um movimento novo. Muito interessante, muitas vezes nós não queremos ser surpreendidos por Deus. Porque naquela hora ali foi surpresa para eles. Não era hora de chamar ninguém para fazer nada. Estava anoitecendo. Imagina bem naquela situação. Aqui a gente tem luz, tem poste, tem até um celular com lanterninha. Naquele tempo não, gente. Anoitecia era recolher-se. Então deixa eu te falar, é um movimento de Deus para essa igreja, isso que é profético. Deus está chamando vocês para um movimento de mudança de nível. Ele quer surpreender vocês com alguma coisa nova. Está na hora de deixar algumas ilusões para trás. Receba isso. Uma coisa interessante que eu anotei aqui sobre esse tópico é a nossa disposição em dizer para Deus, ok, vamos lá. Pode falar, Senhor, eu estou ouvindo. O que eu posso e preciso deixar. O que eu posso e preciso tomar para mim levar nesse lugar, nessa hora surpreendente. É interessante porque às vezes muitos de nós pensam assim, está muito tarde para mim. Talvez Deus esteja te chamando para um ministério aqui dentro. Talvez para uma liderança. Talvez para deixar a liderança e ficar num mentorear alguém que é jovem e que está precisando de ser promovido. Talvez esse é o seu novo nível. Talvez esse é o novo nível. Um nível diferente de liderança. Talvez você está pensando assim, eu estou nessa igreja já há muito tempo, não frequento célula, tenho aprendido pouco, não tenho vindo no tempo de uma escola bíblica. Acho que eu estou precisando de mudar de nível. Tome isso para você. Responda isso.
Na minha vida teve um momento muito interessante, alguns anos atrás, que eu fui convidada para um movimento de um outro nível. E aí eu costumo dizer que, assim, eu me vi com umas ilusões muito interessantes. Sabe qual que era a minha ilusão, gente? De ser uma aluna A. Sabe o que é isso, uma aluna A? Quando você está estudando, é uma aluna top. Eu chamaria isso de orgulho. E aí eu não topei aquela parada. Eu não ia me arriscar naquele curso, porque eu não seria uma aluna A. Eu falei, não, eu posso servir a esse curso que estava sendo proposto, eu posso servir nos bastidores, eu posso preparar o lanchinho dos professores, eu posso preparar o cafezinho. E aí meu marido me desafiou a orar. Ele falou, não, pergunte para Deus se é para você fazer esse lugar, para você ter esse lugar. E eu, com muito orgulho da minha humildade, de querer servir cafezinho, fui orar. E aí Deus falou para mim, até quando? Até quando você quer servir cafezinho? Eu te faço essa pergunta, até quando você quer ser um crente medíocre? Sabe o que é medíocre? Mediano. Ah, tá bom aqui. Eu vou para o céu mesmo. O pessoal está fazendo um ótimo trabalho nas células. Talvez Deus esteja te chamando para um outro nível. Para um nível de crescimento. Então você vai ter que aprender. Porque o outro nível é amadurecer. Você vai ser uma pessoa madura. E aí, então, o que os discípulos me fazem ali? Eles, eles começam a ouvir Deus. E aí, a atitude era a seguinte, a proposta era a seguinte, passar para o outro lado. Sabe, gente, muitas vezes nós estamos querendo é que Deus venha para o nosso lado. E Deus está nos chamando para vir para o lado dele. É um outro movimento. É um outro movimento. Tem muita gente que eu conheço que vai para um monte, tem um esforço gigantesco para receber o poder de Deus, para fazer a sua própria vontade. Não, gente. O movimento aqui que Deus está querendo te chamar é para passar para o lado dele. É para entender a mente de Cristo. É diferente. Porque às vezes você está pensando assim, não, eu estou querendo que Deus me entenda, Ieda. Parece que Deus não está me vendo. Parece que eu oro e falo assim, não, Deus. Ô Jesus, deixa de ser ruim, me dá aquele carro. Eu lembro uma vez que nós estávamos morando no sertão, nós somos missionários, moramos em vários lugares diferentes. E esse especificamente estávamos morando no sertão. E aí era uma zona rural. Para ir para a cidade fazer uma compra, a gente tinha que pegar um pau de arara. O trem difícil é subir num pau de arara. Vocês não estão entendendo. Com as pernas curtas, então, mais difícil ainda. E aí eu ficava orando, Senhor, me dá um carro. Senhor, nos dê um carro para a família. Senhor, nos dê um carro, ministerialmente. Estava tentando convencer Deus. Aí um dia, me deu uma ideia, eu já estava assim, irritada com Deus. Você já ficou assim? Olha que trem, gente. Isso é complicado. Irritada com Deus. Eu falei, Senhor, por que você não está nos dando um carro? E aí Deus me respondeu. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes nós vamos para Deus só para falar, só para pedir. E Deus está nos chamando para uma conversa. E aí, naquele dia, eu parei para ouvir. Aí Deus me falou, sabe por que eu não te dou um carro, Ida? Porque você não tem estrutura ainda para ter um carro. Eu falei, é assim? Então muda a minha oração agora. Senhor, me deu o quê? Estrutura para mim ter um carro. Temos um carro hoje. Então é diferente. Nós precisamos começar a passar para o lado de Deus. Porque o chamado aqui, interessantemente, para os discípulos, numa hora que não era propícia na visão de muitos, e talvez não é propício na sua vida, esse movimento de Deus na sua vida, e Deus está falando, vamos para o outro lado. Vamos mudar de nível. Sabe, gente, passar para o outro lado, muitas vezes, é uma mudança radical.
E talvez seja isso que Deus está querendo na sua vida. Não é uma entrega. Esse tudo que a gente cantou aqui, porque o Senhor é dono dos meus dias. Que frase linda isso aqui. Se eles forem poucos ou muitos, o Senhor é dono deles. Isso aqui é muito importante. Às vezes vai ser coisas radicais que Deus vai pedir. Para você entregar, abrir mão. Teve uma época na minha vida que nós estávamos passando um movimento muito doloroso, familiar, ministerial, e a gente tinha deixado tudo. Tínhamos saído de uma localidade que morávamos, muito bacana, saímos com malas. Tinha entregado tudo, material. E aí, então, estava numa reunião de oração, e aí tinha uma senhora orando por mim, e aí ela subitamente parou de orar e falou assim: Ieda, Deus está me falando para você abrir tua mão. Meu coração se apequenou naquela hora e falei: Senhor, mas o que o Senhor quer mais? Eu já abri mão de tudo. O que o Senhor quer mais? Fiquei irritada no meu coração com Deus. Vocês estão vendo que eu sou nervosa, né? Aí eu no meu coração assim, e ela está lá, ela falou: Ieda, esperando, aí eu abri o olho, ela falou assim: eu quero que você faça o movimento de abrir as mãos, eu quero isso concreto. E aí eu respirei fundo, para não trazer um constrangimento. Você já teve essa situação? E aí eu abri minha mão. E ela colocou a mão dela sobre as minhas mãos e começou a orar. E falou assim: eu vejo Deus colocando muita coisa na sua mão. Eu vejo Deus colocando sobre a sua vida isso. Gente, pense na vergonha de Deus que eu fiquei. Porque naquela hora eu me vi tão mesquinha, porque eu achei que Deus queria me tirar mais coisas. Parecendo que Ele precisa das coisas que eu tenho. Se Deus está te pedindo alguma coisa, não é porque Ele está precisando, não. É porque é para o seu bem. Porque talvez Ele quer pegar para transformar, para reciclar, para abençoar. A sua vida é a vida dos seus. Às vezes nós temos medo da nossa relação com Deus. Porque a gente acha que Ele é poderoso demais e muitas vezes nos nega a bênção. Porque às vezes a gente acha que Jesus está demorando demais a nos acudir. Então nós vamos continuar lendo esse texto aqui. Então vamos ver ali. Naquele dia, você precisa ser atento ao momento da sua história. Ao anoitecer, nesse momento que você acha que já está tarde demais, está fora de hora demais para o que Deus está te pedindo, Ele te convida para um movimento, e com Deus é movimento santo, é movimentar a nossa humanidade para um chamado de eternidade, porque Deus é um sobrenatural se movimentando na nossa vida aqui, muito normalzinha. Parece que Ele traz um movimento e quando é assim é vento, é poder. E aí o que faz? O convite é mudar para o lado de Deus. E aí os discípulos então, no verso 36 fala assim: deixando a multidão. Isso aqui é muito sério. Que às vezes nós estamos acostumados com a multidão, com todo mundo. Está todo mundo fazendo isso. Está todo mundo cantando assim. Está todo mundo indo para esse lado. Gente, muitas vezes, você vai ter que ver um Deus individual falando no seu coração. Mesmo que está todo mundo, se você estiver conectado com Deus, possivelmente Ele vai falar alguma coisa muito específica com você. E aquela turma ali, eles deixaram a multidão, eles deixaram a mesmice, o corriqueiro, a normalidade, muitas vezes, que nós estamos vivendo. Isso, e de repente Deus está te falando: até aqui. Agora vai haver um novo para você. A gente vai deixar, com esse movimento de deixar a multidão, a gente vai deixar o convencional.
A gente vai deixar o convencional. E aí, então, o que os discípulos fazem? Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Muito interessante isso. Porque, às vezes, gente, Deus está falando um novo para você. Opa! Um novo para você. E esse novo te traz um sabor assim, meu Deus do céu, será que sou só eu? Será que eu vou dar conta disso? Quando Deus faz um movimento com você e te traz para perto, Ele te capacita de uma maneira nunca antes, porque esse é novo. Eu costumo dizer o seguinte, para determinadas estradas, Deus troca o nosso sapato. E muitas vezes, antes de Ele trocar o nosso sapato, Ele desincha os nossos pés. Porque às vezes nós estamos cansados da jornada vida. E Ele é um Deus muito gentil. Para essa nova jornada, para esse novo movimento que Ele está fazendo, para esse novo nível, Ele às vezes descalça os seus pés. E se você precisar, Ele vai convidar você para vir e colocar os pés num lugar muito rico, que é um rio que refresca os seus pés. É um rio que sai do trono da graça. Que às vezes você fala, Senhor, eu não consigo dar mais um passo em direção a isso aqui. O Senhor tem me direcionado. Nesse nível eu não consigo ir, Jesus. E Ele fala, então vem cá, senta aqui. Ele não te apressa quando você não dá conta. Mas e muitas vezes Ele está nos chamando para ir para esse outro lado. E quando Ele fala para outro lado, pode ter certeza, Ele vai nos acompanhando. E aí é muito interessante ver um movimento dos discípulos aqui, porque fala assim, deixando a multidão, eles o levaram no barco. Muito interessante. Às vezes Deus nos chama para outro nível, e acontece muitas vezes, porque eu sou muito agitado, e o meu marido às vezes tem que me desacelerar. Vivendo em missões, gente, muitas vezes a gente vê a demanda do campo. Às vezes você está vendo a demanda da sua vida, muita coisa, muito rápido, uma urgência. Aí você vê a necessidade, você pensa, vou para lá. E esquece de levar Jesus. Aqui eles falam assim, e deixando a multidão, eles levaram no barco. Tem que ter Jesus junto conosco nessa mudança. Você não pode esquecer os princípios. Você não pode esquecer Jesus para trás. Sabe, eu vivi momentos na missão, que era tanta demanda, que eu esquecia Jesus. Todas as vezes que isso acontecia, dava ruim para mim. Então não deixa de levar Jesus, não. Se você está andando uma nova empreitada, leva Jesus. E aqui diz o seguinte, Marcos fala um negócio engraçado aqui, ele fala assim, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como ele estava. Sabe, gente, a gente às vezes pensa assim, eu vou dar uma customizada em Jesus. Eu vou dar uma repaginada em Jesus, porque parece que Jesus nesse lugar que eu estou indo, não cabe. Talvez seja a sua profissão. Você fala assim, nossa, Jesus está me chamando para um avivamento. Mas na minha profissão, Jesus não cabe muito bem. Dentro da psicologia, por exemplo, eu sei que tem muitos psicólogos aqui. Aí você dá uma customizada em Jesus. Faz isso não, leva Ele como Ele é. Talvez você esteja professora, e o ensino tem te estreitado e falado assim, ó, que você não pode falar da sua fé. Deixa eu te falar, leve Jesus como Ele é. Aprenda a andar nesse nível que Deus está te chamando, com Jesus do jeito que Ele é. E aí, então, acontece uma coisa muito interessante a partir daí. Eles levam Jesus como Ele estava, possivelmente, enquanto homem, Jesus, cansado. Porque aí, Jesus entra no barco e vai descansar. Mas aí tem um negócio muito interessante. Começa um vendaval. Aí eu fiquei pensando, lendo esse texto. Pensa bem.
Está aí Jesus, faz uma proposta para os discípulos, um comando para os discípulos, eles obedecem ao comando, levam Jesus, mas de repente começa um vendaval, uma tempestade. Isso me diz o seguinte: quando você está com Jesus, vai ter tempestade ainda. Não é garantia, se você nunca andou com Jesus, se você é novo convertido, se você nem é crente ainda, você fala, o que é isso andar com Jesus? Ter Jesus no meu barco chamado vida, é ter problema também. E aqui fala o seguinte, que começou um vendaval, mas não era uma chuvinha não, gente. Era um negócio assim, bravo. Era um chuvão, era tempestade. Fala que as ondas começaram a subir e entrar no barco. Uai, como assim, gente? Como assim? Que eu andando com Jesus, obedecendo, tendo ele ali, ainda tinha essa tempestade. Nesse novo nível, vai ter tempestade. Agora tem um negócio interessante. Eles procuram Jesus. Jesus estava fazendo o quê, gente? Dormindo. Uai, não, mas não, aí. Aí não. Isso aqui é muito interessante. Porque aí os discípulos ficaram ali, perdidos, naquela obediência, e foram acordar Jesus. Uai, Jesus, você não está importando, não, nós vamos morrer aqui, filho. Acorda aí, ué. Isso me chamou muita atenção, porque Jesus acordou. E não deu bom para os discípulos, não. Jesus até parou a tempestade, mas passou-lhes um sabão. Sabe o que me deixa, assim, visualizando aqui, gente? Que aqueles discípulos já eram, ou deveriam ser maduros suficientes para lidar com a tempestade. Eu não sei se você é pai aqui, mas é interessante, quando nós somos acordados por um filho pequeno, que precisa da nossa ajuda, a gente fica encantado. Puxa vida, ele tem confiança de bater aqui na minha porta e me acordar para ajudá-lo. É bacana. Quando o menino está mais crescido e bate na sua porta, você fala, não, mas você bateu aqui para me fazer isso para você? Ou quando é um adolescente que você fala assim, ô mãe, cadê? Aí você fala, não, espera aí, você está me acordando para isso? Quando é um jovem, aí não, você fala, não, espera aí, você me acordou para isso? Quando é um adulto, você fala, não, mas espera aí, ué. Aí Jesus falou isso para os discípulos, falou, não, gente, mas até hoje, eu te chamei para esse nível e você ainda está aqui? Sabe, gente, quando eu vejo Jesus falando assim com os discípulos, é porque eles já tinham bagagem suficiente para lidar com algumas tempestades. Eu acho que essa igreja, nesse nível que está, já pode lidar com algumas tempestades. Eu não estou falando igreja instituição, estou falando igreja você. Tem algumas tempestades que você está passando que você já é capaz de responder de uma forma mais madura. Talvez seja um chamado de Deus, que Deus está fazendo para você, que você tem condição de responder de uma forma madura. Que você já tem desenvolvido aqui fé madura para mudança de nível que Deus está te chamando. Não se permita precisar de um sabão desse aqui, que os discípulos se mantiveram nessa posição. Receber um sabão de Deus. Tem coisas que você não vai dar conta, e Deus sabe disso, e Ele vai te capacitar. Mas aquilo que Ele já tem te capacitado, responda de uma forma positiva. E ainda você falou que eu vou ter a habilidade de falar não. Como que é isso? Então, vamos voltar lá. Você está andando nesse nível aqui. De repente, Deus te manda, te pede, te convida para mudança de nível. E se você falar, não, aqui está tudo bem, eu acho que está tudo bem. Vai ser mais ou menos assim. Você chegou até aqui. Aqui eu vou ter que mudar de nível. E eu falei, não. Sabendo que a vida é um grande movimento, o que acontece se eu não consigo avançar aqui, gente, para frente? Eu vou ficar parada? Não, gente, a vida é um movimento. Você não vai ficar parado.
você vai retroceder. O que é retroceder na minha vida, na minha maturidade, Eda? Sabe aquelas intrigas emocionais, aqueles pecados que você já venceu? Você vai voltar a cometê-los. Porque você está medíocre numa vidinha que não consegue avançar. E a vida é um movimento. Se você não vai para frente, você vai retroceder. Na sua fé, nas suas relações, na sua autoestima. Você não vai ficar nesse mesmo nível por muito tempo. E se Deus está te convidando para mudar de nível, eu te convido a se quebrantar no dia de hoje. Não porque eu estou falando, não porque a gente teve esse louvor de entrega, mas porque vai ser muito bom para você, para a sua casa, para a sua descendência, para pessoas que você ama, para a sua profissão, para o desenvolvimento da sua vocação, para você se achar mais inteiro na sua identidade, em quem você é. Mudança de nível. Esse é o convite de hoje. Para que o seu tudo seja entregue àquele que é bom. Para que para o seu cantar, dono dos meus dias, seja realmente aliançado a partir de agora. Para que não seja um movimento emocional de um louvor muito bem feito, mas que seja uma existência lá fora da sua semana. Que você seja uma igreja de segunda a segunda. Para que a sua entrega possa ser digna de não precisar de chamar Jesus quando ele estiver dormindo. Deixa ele descansar. Aquilo você muito pode resolver. Quando você precisar, ele vai estar atento. E não se esqueça, nesse barco, provavelmente você vai passar por tempestades. Eu lembro de uma música que a gente cantava, quando eu era criança, que falava assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Não é que não tem, não, tem um temporal, mas passa. Então, se você passar por um temporal, creia, você tem condição, tem energia, tem sabedoria para passar por ele. E se acaso você não tiver, provavelmente tem pessoas no seu barco, andando com você, que tenha. Jesus não vai ficar, Deus não vai ficar aborrecido de você ter conversas com ele, mas que tenha anterior a essa mudança de nível. Porque vai ser de muito bom grado para você, esse lugar que Deus está te chamando, para o outro lado. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, porque esse movimento o Senhor está fazendo para pessoas aqui dentro, Senhor, desse lugar chamado igreja. E eu oro para que a bênção do Senhor seja aliançada no dizer sim dessas pessoas. Que a bênção do Senhor, Deus, possa vir a partir de uma decisão de cada um aqui. Que essa bênção possa se estender, Deus, não somente na vida deles, mas na vida daqueles na qual eles passam por. Eu oro para que haja um movimento de santidade, um movimento de amor, um movimento de generosidade, um movimento de prosperidade a partir desse aliançar. Eu oro para que essa mudança de nível seja recebida como bênção do Senhor. Que esse chamado possa ser respondido de uma forma coerente, concisa, consistente. Que esse ouvir e esse obedecer possa ser pautado pela perseverança. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mudança de nível.
Para cada um chega de um jeito, mas chega. Mas chega. Qual é o nome da sua mudança? Qual é a área que o Espírito do Senhor está te falando? Talvez a sua mudança de nível nessa noite signifique: a partir de hoje, eu me comprometo com Deus. A partir de hoje eu não quero que a vida seja minha. Eu quero que a minha vida seja dele. Mudança de nível. Talvez a mudança de nível para você seja: a partir de hoje eu vou me envolver mais com o chamado. Talvez você é tão mediano. Você vai numa célula, falta outra. Na outra você tem que ir, porque semana passada você faltou. E você vai se mantendo na média. E isso é uma miséria de vida. Isso é uma vida miserável. Porque quem é mediano, querido. Não, só na vida espiritual que eu sou mediano. Não, quem é. Então talvez sua mudança de nível seja deixar de ser mediano. O Senhor quer te elevar. É tão bom quando a gente tem alguém para nós nos inspirarmos, dizer: poxa, como fulano é uma bênção. E é necessário isso. Mas eu quero te convidar para você ser uma bênção, para alguém se inspirar em você. Isso é mudança de nível. Eu não sei se o Senhor te desafiou em alguma área, mas na área que o Senhor te desafiou, e você está dizendo para Deus: eu aceito o desafio, eu vou mudar de nível. Eu quero te convidar: saia do seu lugar, venha aqui à frente, porque eu quero orar por você. Eu quero declarar que você vai atingir. Você vai sair desse lugar e vai para o lugar que Deus tem. Você vai. Porque Isaías 55:11 diz: a palavra que sai da minha boca, ela não vai voltar vazia. Ela vai cumprir o propósito. Há um propósito se você tem entrado aqui nessa noite. Há um propósito nessa mensagem. Há um propósito nessa palavra. Decida não ser a mesma pessoa. Sabe, só tem um que tem que ser o mesmo: Jesus. Está escrito em Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não. Nós precisamos mudar todo dia, sermos aperfeiçoados. E é tão interessante que, se você não melhorar, você vai piorar. Porque o mesmo só Jesus. Se você não melhorar de nível, você vai descer de nível. Você não continua no mesmo. Então, eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua decisão. Essa palavra que encontrou lugar no seu coração não é a palavra de uma mulher, não é o apelo de um homem, mas é o convite do Senhor. É a palavra do Deus vivo encontrando lugar no seu coração. E é a resposta que você está dando nessa noite. Você está andando para trás? Você participava de uma célula? Você não participa mais. Você orava? Você não ora mais. Porque quem não melhora, piora. Quem não melhora de nível, retrocede, desce. Então o seu chamado nessa noite é: eu vou melhorar de nível. Eu vou avançar. Esse melhorar de nível é aquilo que Deus disse, é o que está repousando sobre essa igreja nesse ano. Em 2024 Deus disse: é crescimento, é passar de fase, é mudar de nível,
como homem, como mulher, é mudar de nível como casal, é mudar de nível como espiritual, como cidadão, é mudar de nível, é ir além, é se tornar pleno em Deus, é se tornar pleno em Deus. Melhora, eu te declaro melhorando, eu te declaro avançando, eu te declaro galgando posições no mundo espiritual. É o ano do teu crescimento, é o ano do teu avanço, e nós te abençoamos. Eu quero pedir toda a igreja para ficar de pé, estender as mãos aqui para frente. Nós te abençoamos, nós abençoamos a decisão do seu coração. Abençoamos a decisão do seu coração. Diga a você mesmo o que você está decidindo hoje. O que você está decidindo hoje? Eu estou decidindo mudar de nível como homem. Eu estou decidindo mudar de nível como pai, como esposo. Eu estou decidindo mudar de nível como profissional. Eu sou mesquinho, mediano a vida inteira. Eu estou decidindo que minha empresa vai mudar de nível. A empresa não muda se você não mudar. Ela não muda se você não mudar. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, o que Deus está falando com você. Fala para Deus onde é que você está decidindo. Sabe por quê? Porque você vai ter que começar a agir logo que terminar esse culto aqui. Logo que terminar esse culto, você já vai ter que ter fluindo, está fluindo nisso, fluindo com a mente, com o entendimento, para depois fluir com a ação, com as mãos, com as pernas, com a voz, com os olhos. Nós te abençoamos, nós te abençoamos. E isso que eu estou dizendo aqui é muito poderoso, porque a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Está escrito na palavra. Nós te abençoamos. Eu quero uma diaconisa com óleo aqui. Nós te abençoamos. Esse não é um ano fácil, mas é o ano do teu crescimento. Quem falou que não tem tempestade? Quem falou? Te enganaram falando, se você tiver Jesus não tem problema. É mentira, não está escrito isso. O próprio Jesus disse assim: essas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz, tenha bom ânimo. No mundo tereis aflição. No meio dessa aflição você vai romper. No meio dessa aflição você se torna uma outra mulher. No meio dessa aflição você se torna um outro homem. No meio dessa aflição, dessa crise, que parece que você vai naufragar, você não vai, você vai avançar. Você vai avançar, você vai chegar do outro lado, porque tem uma palavra liberada sobre a sua vida. Unge essa moça aqui. Toda corrente do inferno, nós quebramos agora como igreja, nós quebramos agora todo sussurro de Satanás, nós anulamos agora no nome de Jesus. Espírito perseguidor, caia por terra, em o nome de Jesus. Ela é do Senhor, a mente dela é do Senhor. E ela não vai retroceder. Ela não vai retroceder porque ela é selada para esse tempo. Então, principados, potestades, Xanamasokonomakai, nós pisamos em vocês. Nós pisamos em vocês e subjugamos. E declaramos a unção fresca sobre ti. A unção, o Senhor já liberou sobre a sua vida, para pisar serpentes e escorpiões, e nada absolutamente lhe causará dano. Igreja, nós concordamos com essa unção fresca sobre ti, escorrendo sobre a tua vida. Nós te abençoamos, você que teve coragem de sair do seu lugar,
Você que teve coragem de vir aqui à frente, você se desafiou. Você disse: eu preciso, eu vou, eu estou nessa empreitada. Ramachô, nós te abençoamos. Nós te abençoamos. E declaramos resistência. Declaramos força. Olha, coloca a mão na sua cabeça agora. Eu abençoo a sua mente. Eu abençoo a sua mente. Toda guerra que está acontecendo na sua mente. Todo sentimento de desistência. Todo sentimento de fracasso. Todo sussurro do inferno. Em nome de Jesus eu rejeito agora mesmo. E eu declaro sobre a sua mente aquilo que é honesto. Eu declaro sobre a sua mente aquilo que tem virtude, aquilo que tem louvor. Eu declaro a tua mente abençoada, cheia da palavra de Deus, cheia das coisas do céu e não do inferno, cheio da alegria do céu, não da tristeza e angústia do inferno. Eu declaro a tua mente vencedora. Eu declaro a tua mente vencedora. Eu declaro a tua mente aberta para prosperar, para avançar, para ir além, além, além. É assim que eu te abençoo nessa noite como igreja, como profeta sobre a sua vida, sobre a sua casa, no nome santo de Jesus. Senhor te abençoe. Senhor te dê uma semana incrível, uma semana maravilhosa, de quem decidiu galgar posições, para quem decidiu elevar o tom. Senhor te abençoe. Obrigado, Jaide, Chay, Deus abençoe. Obrigado por ter atendido o convite. Deus abençoe a sua semana.